Pessoal, beleza? Vamos dar continuidade às nossas aulas de História. Apostila C, Caderno 2, página 140 em diante. O Brasil africano. Até 1530, aproximadamente, a principal atividade econômica dos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil, feita com a mão de obra indígena. Nesse período, os portugueses decidiram iniciar a colonização do território com o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar, que era vendido na Europa. Além disso, precisavam plantar e ocupar a terra para tomar posse dela. Caso contrário, outros povos europeus viriam se estabelecer aqui como pretendiam. Por exemplo, os franceses e os holandeses. Como a atividade açucareira no Brasil tornou-se muito lucrativa, os colonizadores buscaram ampliar a produção. Para isso, era preciso dispor de mais trabalhadores nas lavouras. O que é uma lavoura? Uma extensão de terra cultivada. Nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos. O que são engenhos? No Brasil colônia era local onde se produzia o açúcar da cana. Os engenhos ficavam próximos ao litoral, principalmente no Nordeste. Os portugueses passaram a usar mão de obra escravizada, trazida de diferentes regiões da África. Esses homens e mulheres possuíam línguas, religiões, habilidades e costumes diversos. Então, o que aconteceu aqui? Quando os portugueses queriam cada vez ganhar mais e mais dinheiro em cima da produção de cana-de-açúcar, eles precisavam de mais pessoas para estarem trabalhando. E para a mão de obra ser ainda mais barata, eles compravam escravos. Como assim? Pessoas que vinham de lá da África, que por algum motivo tinham se tornado escravos ali. Talvez estavam devendo ou tinham cometido alguma coisa que eles consideravam errado, ou ainda uma tribo acabou dominando a outra, aí a tribo dominada acaba sendo escrava. E aí essas pessoas eram vendidas da África para toda a Europa. Então os portugueses compravam essas pessoas. E essas pessoas trabalhavam por comida e roupa, não tinham um salário fixo. Ok? Olha aqui as rotas do tráfico de escravizados, séculos 17 a 19, de onde eles saíam da África e onde eles iam parar no Brasil. Nós vamos pular aqui a atividade da página 140 e vamos para 141. Nem sempre as pessoas migram por escolha delas. Os africanos, por exemplo, não migraram para o Brasil por vontade própria. Foram trazidos à força para servir como mão de obra nas lavouras e entre outros tipos de trabalho. Eles foram aprisionados em vários lugares da África e trazidos para cá como escravos. Vinham nos porões escuros e abafados dos chamados navios negreiros. A travessia do Oceano Atlântico em direção ao território brasileiro era longa e difícil para os africanos. As condições de higiene dos navios eram péssimas, principalmente em razão do calor e da enorme quantidade de pessoas viajando juntas. A alimentação era muito pobre em nutrientes. Por isso, muitos escravizados acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao seu lugar de destino. As doenças contaminavam rapidamente os africanos e os sobreviventes chegavam bem fracos aos portos de desembarque. Os africanos que se tornavam escravos geralmente eram separados de seus parentes e amigos no momento do embarque nos navios negreiros. Isso causava bastante sofrimento para essas pessoas. Então aqui esses escravos, essas pessoas escravizadas,
elas viajavam aqui nessas condições, como nós vemos aqui nesse porão desse navio. Negros no porão do navio. Gravura de Johann Moritz Rugendas, que viveu de 1821 a 1825. O Brasil foi a última nação das Américas a abolir a escravidão, ou seja, o lugar aqui nas Américas que mais teve, por mais tempo, escravos. Então, muito triste aqui a vida dessas pessoas. Agora vem uma pergunta: por que a travessia do Atlântico era muito difícil para os africanos? Só de olhar na figura já dá para saber, tá? Respondam aí, mandem fotos para mim, ok? Vamos para a página 142. Para diminuir a dor da separação, muitos africanos acabavam criando laços de amizade, ainda dentro dos navios, com pessoas até então desconhecidas, que também haviam sido escravizadas. Essas pessoas passavam a chamar uma às outras de malungos, palavra que quer dizer companheiro de viagem ou companheiro de sofrimento. A amizade entre os malungos teve um papel muito importante para diminuir o sofrimento dessas pessoas e também ajudou a preservar a cultura africana no Brasil. Para muitos africanos, a dor física provocada pelo desconforto da viagem não era o maior problema. Havia também o desespero e o banzo, sentimento de saudade da sua terra, do seu povo e da sua liberdade. Aqui o desembarque, litografia do mesmo autor da foto do quadro passado, Johann Moritz Rugendas, produzida por volta de 1835. A imagem mostra o desembarque de africanos escravizados no Brasil. Bom, essas perguntas você não precisa responder e nem a pesquisa a fazer. Vamos para a página 143. Ao chegarem ao Brasil, os africanos escravizados eram vendidos aos senhores de engenho e as outras pessoas que procuravam mão de obra escrava. Na maior parte das vezes, cabiam aos escravizados trabalhos muito duros. De 1550 a 1850, isto é, durante 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos à força para o Brasil. Em 1850, o tráfico de escravos da África para o Brasil foi proibido por lei. Não era mais permitido trazer africanos escravizados para serem comercializados no Brasil. Mas ainda era possível comercializar escravos que já estivessem no país. O tráfico de escravos foi permitido durante tantos anos porque dava lucro àqueles que o praticavam e porque muitas atividades econômicas dependiam do trabalho escravo. O trabalho feito pelos africanos escravizados produziu riquezas por um longo tempo de nossa história. Olha aqui, muitas das riquezas do Brasil foram adquiridas através dos escravos. Aqui temos uma pergunta, né? Escreva um pequeno texto usando as palavras abaixo. Senhores de engenho, trabalhos muito duros, Brasil, negros escravizados e África. Você vai escrever um pequeno texto nessas linhas, usando essas palavras e vai mandar uma foto para mim, ok? Página 144. A escravidão reduzia as pessoas a mercadorias. Os negros escravizados pertenciam aos senhores que os compravam, nos comerciantes de escravos. Eram eles que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar, na mineração do ouro e do diamante e nas fazendas de café. Também faziam trabalhos domésticos. Apesar das inúmeras revoltas e fugas, o trabalho escravo foi mantido por mais de 300 anos, até a abolição da escravidão, em 1888. Veja estes anúncios de jornais da época. Alugada. Aluga-se uma escrava
que lava, engoma e cozinha para tratar no Largo do Paissandu, número 19. Isso foi publicado num jornal. Para ver, naquela época, eles divulgavam no jornal porque era permitido pela lei ter escravos. Correio Paulistano, 8 de janeiro de 1878. Aqui outro anúncio. Escravo vende-se por cômodo preço. Um escravo preto de 45 anos, pouco mais ou menos, excelente oficial de pedreiro. Trata-se a Rua da Constituição, número 3C. Também de 1878, esse do Correio Paulistano, só que na data de 23 de abril. Para ver como eles eram tratados, como mercadoria mesmo, hein? Vamos então para a página 145. A resistência à escravidão. Assim como os indígenas, era comum os negros se revoltarem contra a sua condição de escravos. Quando desobedeciam às ordens ou se rebelavam, eram duramente castigados. Um dos seus modos de resistência era a fuga dos engenhos e das fazendas para se verem livres da escravidão. Entre os escravizados fugidos, havia os que se organizavam em comunidades geralmente formadas em lugares de difícil acesso para poder se proteger. Essas comunidades eram chamadas quilombos. Havia quilombos em quase todo o litoral brasileiro e também algumas áreas do interior do país. Ainda hoje há no interior e no litoral do Brasil comunidades, vilas e bairros que se originaram de antigos quilombos, pois muitos de seus habitantes continuaram morando no mesmo lugar depois da abolição. Os escravos que moravam nessas comunidades e os descendentes que nelas permaneceram são conhecidos como quilombolas. Aí vem as perguntas. Número 1. Por que os negros escravizados se revoltavam? Respondo. Por que vocês acham? E a número 2. O que eram os quilombos? Só essas duas é para responder. E aqui, na foto, aplicação do castigo de açoite. Gravura de Jean-Baptiste Debré, 1834. Debré foi um artista francês que viveu no Brasil entre 1816 e 1831. Os negros escravizados eram amarrados ao pelourinho e castigados com chibatadas, às vezes só porque não conseguiu terminar um trabalho. Na página 146, temos aqui também um texto, uma continuação, aliás. Muitos quilombos se formaram em áreas isoladas, afastadas de cidades e vilas, pois os negros não queriam ser encontrados pelos senhores de terras. Mesmo após a abolição, muitas comunidades continuaram sem estradas de acesso. Isso facilitou a preservação de hábitos e costumes de seus antepassados. A maioria pratica até hoje a agricultura ou a pesca artesanal. Alguns quilombos, porém, não estavam isolados. Isso facilitou o comércio, a comunicação e a integração com outras comunidades locais. Por falta de documentação que comprove a propriedade da terra, algumas comunidades quilombolas são ameaçadas por pessoas que querem expulsá-las das áreas em que estão estabelecidas. Além disso, muitas dessas comunidades ainda não possuem eletricidade, água encanada ou rede de esgotos. Muitas associações lutam hoje no Brasil para dar aos quilombolas o certificado de propriedade das terras onde eles moram. Página 147. A gente vai pular essas perguntas da 146. Página 147.
Como vimos, apesar de o tráfico de negros escravizados ter sido proibido no Brasil em 1850, a exploração do trabalho escravo continuou. Então, em 1850 foi proibido e ali, no jornal, voltando, mesmo em 1878, quando a escravidão já havia sido proibida, ainda era divulgado o comércio desses escravos. Ou seja, contra a lei, todo mundo vendo, e mesmo assim, eles divulgando. O cultivo da cana-de-açúcar ainda era amplo, mas o café se tornava um produto cada vez mais importante para a economia brasileira. No início, as fazendas de café nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também usavam a mão de obra dos negros escravizados. Ao longo do século XIX, aliás, a mobilização pelo fim da escravidão cresceu. Os grupos de pessoas que buscavam acabar com a escravidão eram conhecidos como abolicionistas. A libertação definitiva dos escravizados só ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, você falou que a escravidão tinha sido proibida lá em 1850, conforme falei no começo do texto, e eu até citei os jornais, ainda falando de venda. Tá, o tráfico de escravos acabou em 1850. Era proibido comprar e vender escravos a partir de 1850. Mas quem já tinha esses escravos continuou tendo esses escravos e seus filhos e assim por diante. Só depois de 1888 é que foi proibido ganhar ou ter ou herdar escravo. Não somente o comércio, mas todo trabalho escravo foi proibido em 1888, através da Lei Áurea. O que é a Lei Áurea? Nome pelo qual ficou conhecida a lei que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, a herdeira do trono. Essa lei tinha apenas 2 artigos. Primeiro, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Segundo, revogam-se as disposições em contrário. Aqui nesse desenho, ex-escravos comemoram a libertação. Ilustração de Ângelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada em 1888. Tá? Aí tem essas perguntinhas que vocês vão responder e mandar uma foto para mim. Quantos anos durou a escravidão no Brasil? Você pega lá desde 1500 até o fim da escravidão aqui assinada pela princesa Isabel. Faça essa conta. Tá? Então, o ano que acabou, menos o 1550, na verdade. E a número 2, o que foi a Lei Áurea? Tá? Então, a 1 e a 2 vocês vão fazer e tirar foto para mim. E por hoje é isso aí. Muito obrigado. Até mais.